só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, só quero a ti. Primeira. Ei, som. Aí. Deixa só o teclado aí, acho que é melhor, né? Ou não precisa? Só o tecladinho aí. Caio, fica aí. Senta todo mundo aqui. Vamos ter uma conversa rápida aqui. Rodrigo, tá certo aí na gravação? Tá ok? Tá bom. Boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui? Expectativas? Glória a Deus. Quero trazer uma mensagem rápida aqui para completar, tentar alinhar, tentar ouvir o Senhor. Todo mundo já aquietou? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E clamamos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Vem sobre nós nessa hora. Nos envolve em Teu peso de glória. Nos constrange, nos convence. Nos ensina. Pega-nos pelas mãos, Senhor, como o pai pega uma criança e nos leva para um nível mais alto. Nos leva para mais perto. Nos faça reconhecer as nossas debilidades, fraquezas. Nos faça reconhecer o potencial que o Senhor colocou dentro de nós, os dons e talentos, para que possamos em tudo exaltar o Teu nome. Por isso, Senhor, leva nossas mentes cativas a Ti nessa hora, ao senhorio de Cristo,
para que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, de forma profunda, individual e coletivo. Que todo impedimento caia por terra nessa hora. Que o império das trevas seja desbaratado e confundido nessa hora. Para que possamos andar a passos firmes em Tua direção, ouvindo a Tua voz, Senhor, a Tua voz, a Tua voz, a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, que a Tua palavra entre em nós nessa hora de forma profunda, penetrante, cortante, como uma espada afiada, separando o que é da alma com o que é do Espírito. Queremos andar no Espírito, Senhor, queremos andar no Espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre os Teus ministros, Senhor, vem sobre os Teus filhos. Vem, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor. Vem diante da nossa realidade, diante das nossas circunstâncias, diante das nossas limitações. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem. Manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta o Teu poder em nós, através de nós. Faz, Senhor. Faz mais uma vez, novamente. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? O título dessa mensagem é Ministros. Tem algum ministro aqui? Você tem essa consciência que você é um ministro? Então eu quero pedir para que você ouça a minha voz e não pense no irmão que está perto de você ou que não está aqui por algum motivo. Pense em você, única e exclusivamente em você. Como o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, congregue, participe, seja igreja. Se você tem Bíblia, abre aí em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, no verso 12. O apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 1, no verso 12. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel. Designando-me para o ministério. Só isso. Só isso, e a gente pode ficar aqui pelas próximas 3 horas. 3 pessoas vão ficar comigo, meu Deus. Paulo está dizendo o seguinte para o filho, para o Timóteo. Paulo está dizendo para a igreja de Vila Velha. Paulo está falando: Cristo me colocou no ministério e me considerou fiel. Paulo está dizendo: Cristo me viu e encontrou em mim fidelidade. Cristo me viu e entendeu na sua onisciência. Ele entendeu que eu sou fiel. Eu preciso te dizer que qualquer ministro, qualquer pessoa que se colocou nesse lugar, que o Senhor levantou nesse lugar, não está nesse lugar de ministro porque é bom, está nesse lugar de ministro porque Cristo o chamou. Não existe ministério que não tenha sido levantado por Cristo. É lógico que existem falsos ministérios, mas não é essa a questão aqui
que nós vamos entrar. Amém? Glória a Deus. Nós não estamos aqui para julgar qual é o ministério que é certo, qual é o ministério verdadeiro e qual é o ministério que é falso. Não é essa a nossa função. Aleluia. Então eu estou tratando com ministros fiéis, ministros verdadeiros. Amém? Amém? Fala comigo, vocês têm que falar comigo. Estão com fome? Amém. Então fala amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É assim, é uma igreja pentecostal, amém? Aí, já estão acordando, né? Quer que acenda as luzes ou não precisa? Tá bom assim? Então entenda, o Cristo te viu e viu que você tem condições de ser fiel. Cristo te viu na sua onisciência e viu, tem condições de ser fiel. Ele tem condições de ser fiel. Ele me encontrou fiel. Ele olhou para você e viu, você tem condições de ser fiel. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você é um ministro, amém? Seja pregando, seja cantando, seja tocando, seja limpando, seja lá fazendo o que for, você é um ministro. E Cristo viu que você tem todas as condições de ser fiel. Aleluia. Ainda que homens duvidem, e não se preocupe com os homens duvidando, né? Não se preocupem com os homens duvidando. Ainda que os homens duvidem, Cristo te viu fiel. Sabe, e quando eu vou pensando nessas coisas, né? E pensando na história do Paulo, para o Paulo chegar aqui e dizer isso, né? Que Cristo o viu fiel. Aí eu lembro do Ananias. Lembra do Ananias? O Ananias lá em Atos, né? Quando o Senhor manda ele ir encontrar com Paulo, ele manda ele, vai lá na rua direita, amém? Sempre é para a direita, amém? Você vai ver que sempre é para a direita, mas enfim, vamos lá. Vai lá na rua direita, o Paulo vai estar orando, né? O Paulo vai estar orando, e você vai lá falar com ele, você vai lá. E o texto, que eu não quero entrar para não demorar, o texto diz assim, vai lá, porque ele vai ser uma bênção para mim. Olha só o que o Senhor está falando. Ele vai ser uma bênção para mim. E o Ananias, né? Lógico, qualquer um de nós estivesse no lugar do Ananias ia ficar com medo, né? Sem dúvida, né? O Ananias retruca. O Ananias, ele fala, ô Senhor, isso não vai dar certo. Senhor, eu acho que o Senhor está se enganando. Eu acho que não está legal esse negócio aí. Você não sabe da história dele, você não sabe quem é ele. E o Senhor diz para o Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Levante as mãos aos céus e repete comigo, eu sou um vaso escolhido. Se você crê, se expressa para o Senhor. É isso que o Paulo está lembrando aqui. Ele está lembrando, o Senhor me considerou fiel antes de começar o ministério. É lógico, o Senhor vê panoramicamente. Para ele não tem passado e futuro, para ele está na eternidade. Ele vê tudo de fora do tempo. Como eu já falei, a eternidade não é um tempo, não é uma quantidade de tempo, não são muitos anos. Algumas pessoas falam eternidade é uma infinidade de anos. Não, eternidade é um tempo fora do tempo, é um ponto fora do tempo. Então, quando se está na eternidade, vê o tempo de forma panorâmica. E ali, antes de Paulo começar o ministério, o Senhor já viu que ele é fiel, o considerou fiel, e lhe deu o ministério. E eu preciso falar com você que está aqui hoje, e você que está na internet assistindo esse vídeo. O Senhor te escolheu. Ele te escolheu, ele te separou. E ele disse, tem toda a possibilidade de ser fiel. Você tem toda a possibilidade de ser fiel. Você tem toda a possibilidade de ser fiel. Abre seu coração, deixa a minha voz entrar para que ela se torne verdade no seu coração. Você tem toda a possibilidade de ser fiel. Seria maravilhoso que todos os que estão aqui soubessem que você não está aqui pelo seu talento, apesar do talento ser importante, que você não está aqui pela sua dedicação, pelo aperfeiçoamento, ainda que tudo isso seja importante.
É importante adquirir técnica, é importante acumular conhecimento, é muito importante. Mas o fato de você estar aqui é porque Deus viu que você tem toda a condição, toda a possibilidade de ser fiel. Amém? Então, se o Senhor te considerou fiel, se o Senhor nos considerou fiel, se o Senhor te considerou fiel, não podemos participar de nenhum tipo de fofoca, não podemos participar de nenhum tipo de calúnia, não podemos participar de nenhum tipo de difamação, divisão, intriga, enfim, porque qualquer dessas coisas seria uma traição ao Senhor, seria uma traição à confiança do Senhor em nós. Porque se o Senhor me considerou fiel, eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Se Ele me considerou fiel, eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ele me considerou fiel, te considerou fiel, e Ele coloca você no ministério dEle, porque o ministério é dEle, a igreja é dEle, tudo é dEle. O ministério não é do Fernando Cabral, o ministério não é a Igreja Fornalha, o ministério não é o ministério de louvor, o ministério é dele. E Ele olhou para você, viu que você tem condição de ser fiel e te chamou para que você seja bênção e não pedra de tropeço. Então entenda em nome de Jesus nessa hora: ministério é serviço e não ser visto. Ministério é serviço. Quando se fala lá em Brasília, esplanada dos ministérios, é o que? Lugar de trabalho. Não sei, eles não trabalham, mas era para trabalhar, era para ser lugar de trabalho. Ministério é trabalho, então ministério não é ser visto, ministério é serviço. Meu Deus, sabe, e o ministério de louvor, que é o que estamos aqui, mas isso serve para todos os outros ministérios. O ministério de louvor é o ministério mais visto dentro da igreja. Mas os ministros do ministério de louvor não podem esquecer que serviço é avental sujo, é suor, é mão suja, é esforço, dedicação, superação, e não ser visto. Seu ministério tem um problema, tem um propósito. Seu ministério tem um propósito. Ministério é serviço e não ser visto. Ministério é serviço e não ser visto e não ser servido. Porque também tem gente que pensa que ministério é ser servido. Não, serviço. Sabe a palavra ministro, o que é ministro aqui? A palavra ministro, ela vem do latim minister, que deriva da palavra minus, que quer dizer menor. Ou seja, o minister era um servo da antiguidade. No passado, né, lá na antiguidade, quem era chamado de minister, quer dizer, aquele que faz o serviço, aquele que trabalha, era chamado de servo. E havia o minister cubicule, repete comigo, cubicule, que era encarregado de arrumar a casa, arrumar os quartos, arrumar dentro da casa dos senhores, os quartos, né, enfim. E havia também o minister vini, que vem de vinho, que eram os trabalhadores, os servos de servir a mesa, trabalhar na copa, na cozinha, enfim, tinha esse nome. Mas o que eu quero trazer para você é que ministro é sinônimo de trabalho, de serviço, é sinônimo de menor, é de alguém pequeno, chamado para servir, alguém que foi chamado para servir. E essa verdade foi esquecida dentro da igreja. E não fica endemoniado aí na cadeira não.
Porque você está querendo um crachá, você está querendo um holofote, você está querendo palmas, você está querendo aplausos. Mas aqui não é lugar para isso. Eu sei que você quer brilhar, mas aqui não é lugar para você brilhar. Não é lugar de receber aplausos. Misericórdia de nós. Coloque isso no seu coração. Somos ministros pequenos, ministros, servos pequenos, menores, mínimos, grandes em pecado. Em pecado nós somos grandes. Pecado a gente tem bastante. Fazemos bem. Pecar, a gente peca bem. Não precisa nem de incentivo. Somos menores, mínimos. É assim que nós subimos no altar. Menores, mínimos, servos. E toda honra, toda glória, toda exaltação, toda adoração, todos os aplausos, todos os gritos de júbilo é para Ele. Ele é o tema, Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é a força, Ele é o poder, Ele é o impacto. É dele o ministério, é dele a igreja, amém? Então entenda, quem não gosta de trabalhar não pode ser ministro. Quem não gosta de trabalhar não pode ser ministro. Se você não gosta de trabalhar, saia do ministério hoje. Para de passar vergonha. Para de ser pedra de tropeço. Se você não gosta de trabalhar, saia do ministério. Do ministério de louvor, pelo menos. Saia. Saia, porque você está em evidência. E aí todo mundo está vendo que você não gosta de trabalhar. Vai para outro que ninguém vê, que lá só quem trabalha com você vai saber que você não gosta de trabalhar. Porque no altar todo mundo vê que você não gosta de trabalhar. E entenda hoje, é melhor você entrar no reino de Deus sem uma credencial do que ir para aquele lugar de pranto e ranger de dente, que eu volto a afirmar não é o inferno, com uma credencial. Não vou pregar sobre reino de Deus, salvação hoje. Você que me acompanha há algum tempo, você já sabe a diferença. Mas é melhor entrar no reino sem credencial, que você deveria ter a credencial, mas você não tem porque não trabalhou, porque não fez, do que entrar nesse lugar de pranto e ranger de dente com uma. Você foi chamado para ser um ministro. O Senhor viu que você tem toda a possibilidade de ser fiel. Ele te chama a fazer. Mas como você não gosta de trabalhar, se você foi chamado para o trabalho, o chamado, quem tem um chamado aqui? É trabalho. O chamado é trabalho. O chamado é sinônimo de trabalho. Trabalho. Todo chamado requer trabalho. Todo chamado requer trabalho. Tem que trabalhar. E eu quero te chamar hoje, nessa hora, a você ter compromisso com o reino e não com você. Eu sei, a gente vive num tempo egoísta, centrado no homem. As próprias ministrações das maiorias das igrejas são com o homem no centro, querendo motivar. Mas entenda hoje, você precisa morrer para viver o reino. E a vida ministerial é uma guerra constante, todo dia. Sabe, e eu acho isso na Bíblia.
no Antigo Testamento, não só no Novo. A gente tem vários exemplos, mas tem um que eu achei muito interessante do Jeremias. O Jeremias, no capítulo 20, ele fala para o Senhor assim: o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. No original que eu fui atrás, no original ele fala assim: o Senhor me seduziu. Isso quer dizer, o Senhor não me mostrou o panorama. Ele diz assim, ó, no verso 7: Senhor, tu me persuadiste. Aqui no original seduziu. O Senhor me seduziu e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Aí eu vi aqui o Jeremias aqui, na condição de pastor, eu vi ele. Porque todos os pastores que eu conheço, se soubesse como é que é a vida de um pastor, não teriam entrado nessa barca. Que eu não vou dizer que é furada. Que não é. Não é furada. Mas não é o glamour de pregar no domingo à noite com a igreja cheia. Se fosse, poderia ser pastor em 10 igrejas. Mas isso se resume a qualquer ministério. O que o Jeremias está dizendo aqui: pô, mas eu pensei que eu ia subir e cantar. Eu pensei que eu ia subir, fazer um solo de guitarra, né, Luciano? Né? E o povo bater palma, celebrar. Eu pensei que ia ser assim. Mas o original está no hebraico: seduziu. O Senhor me enganou. Se eu soubesse que seria assim, eu não teria aceitado. Talvez. Essa é a lógica do Jeremias. Eu pensei que era subir e tocar. Eu não sabia que eu tinha que ensaiar. Ninguém me avisou que precisava ter ensaio. Ninguém me avisou que eu precisava ouvir a música em casa e tirar o tom, tirar as notas, tirar a letra. Ninguém me falou que eu tinha que vir para a sala de oração. Ninguém falou que eu tinha que fazer jejum. Ninguém falou que eu tinha que fazer esse monte de coisa. Ninguém falou que eu tinha que participar de um PG. Ninguém me disse nada disso. Só disseram que eu tinha que cantar. Misericórdia. Precisamos entender: ministro pequeno, trabalhador. Ministério não é cabide de emprego, não é ponto de fama. Nenhum ministro é grande, nenhum pregador é grande, nenhum cantor é grande, nenhuma mensagem é grande. Só Cristo é grande. Entenda hoje: a natureza desse serviço é o amor. Para ser ministro, tem que amar. Porque servir, o dom que Deus te deu, servir é para o outro. Sempre para o outro. E não tem como você servir se você não se importa com o outro. Servir é amar. Então, quando o Ministério de Louvor está aqui em cima, pronto para servir, pronto para trabalhar, ele tem que olhar para as pessoas daqui de baixo e ter compaixão por essas pessoas. Olhar para elas e querer dar o melhor para elas. Porque é para elas que você está servindo. Jesus Cristo está usando a sua vida para abençoar o outro. O dom sempre é por outro. Por isso que precisa amar. É isso que diz João 13, quando Jesus dá o exemplo. Ele deixa a mesa, tem uma mesa, ele deixa a mesa e vai para o serviço.
Esse é o exemplo de ministro, o exemplo do ministério. O exemplo, serviço. Ele sai da mesa para servir. Estão todos comendo. Já estão comendo. Ele não para de comer e vai lavar pé. Por que os outros não? Ninguém se levantou e foi lavar o pé. Não sei se você sabe, mas naquela tradição come com a mão. Mas os pés com pés limpos, eles estavam com os pés sujos. Quem na mesa do grupo quer se rebaixar para ir lavar os pés dos irmãos? Ninguém. E eles começam a comer. Sabe, conhecendo um pouquinho de Jesus, eu fico imaginando ele pensar assim: quem tem coragem de ser o menor aqui? Como que eles vão comer dessa forma? Eles começaram a comer dessa forma. Ninguém tem coragem de ser o menor. Eu vou ensinar para eles. Eu vou ensinar para eles a servir. Será que você está disposto a servir no seu ministério? Será que você está disposto a servir na sua mesa? Na mesa em que você está? Será que você olha para o irmão que está ao lado e quer servi-lo? Ou você nutre uma competiçãozinha de ser melhor? Que eu toco melhor, eu canto melhor, eu faço melhor. Jesus nos ensina: sai da mesa para servir. Aleluia. Volta para o Paulo. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz assim, no verso 11: porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Essas são as qualificações de um ministro. Essas são justiça. Justiça não é justiça própria, é justiça de Deus. Justiça, piedade, fé, amor, constância. Só aqui na constância já quebra metade. Quebra as pernas de um monte na constância. Mansidão. Essas são as qualidades de um ministro. Um ministro, ele não pode ser desajustado. Ele não pode ser despreparado. Não pode. Um ministro não pode ser desastrado. Entenda que esse serviço ao Senhor, ele precisa ser com excelência. Porque está servindo ao corpo de Cristo. Está servindo a noiva. E entenda, Cristo é o melhor que você pode esperar. É o melhor que você pode esperar. Inclusive aquela música gospel de que o melhor de Deus está por vir, é mentira. Mais uma, né? Mais uma mentirosa que invadiu as igrejas. O melhor de Deus está por vir. Mentira. O melhor de Deus já veio. Ele voltará, mas ele já veio. Não espere por nada melhor do que Cristo. Não espere por nada melhor do que Cristo, porque não tem. Cristo é o melhor de Deus, amém? E Ele está em você. Você o representa sendo ministro, trabalhador, servo. Aliás, essa palavra servo, eu já falei isso, né? É muito errada essa tradução. Essa delicadeza de chamar de servo, né? É uma delicadeza moderna, servo. Porque na verdade no original é escravo. Só que quando a gente fala a palavra escravo, o que vem na sua mente? A palavra escravo vem
senzala, grilhões, né? Corrente, chicote, preconceito. Ninguém quer. Só que a palavra é doulos, e essa palavra doulos não é servo. A palavra doulos é escravo, comprado, escravo. No original é isso, escravo que não tem nome, ele não tem direito a nome. É o escravo que quando o seu senhor passa, ele baixa a cabeça. Esse escravo, é esse que é você. É o escravo que faz tudo que o seu senhor manda, seja o que for. Então quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu pertenço a Cristo. Tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo que eu sei é dele, pertence a ele. Eu trago no meu corpo as marcas dele. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque somos dele, amém? Tudo aqui é para ele. Estamos trabalhando para ele, estamos nos preparando para ele, estamos aqui para adorar a ele, pelo que ele já fez, não pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez. Então, o que fazemos aqui é uma forma de agradecer pelo aquilo que ele já fez. Você consegue agradecer ao Senhor? Agradecer ao Senhor por estar aqui, agradecer por estar vivo, agradecer por estar de pé, agradecer pelo seu coração ainda queimar de amor por ele, entregue a ele graça, glória, louvor. Agradecer a ele por você estar vivo. Agradecer, você consegue agradecer a ele porque ele te viu e te considerou fiel, que ele te viu e viu em você toda a possibilidade de ser fiel. Ele é o nosso modelo, amém? Ele é o nosso modelo. E porque ele é o nosso modelo, eu quero aqui rapidamente te dar 10 características de um ministro. Se eu fosse você, eu anotava. É a oportunidade da sua vida. 10 10 características de um ministro. 10 características de um ministro. E a primeira dela é caráter. Caráter é o fundamento do ministério. Paulo está dizendo, ele me considerou fiel. O que Paulo está dizendo é, ele confiou no meu caráter. Ele confiou no meu caráter. E para você que não sabe o que é caráter, a palavra caráter, ela tem o sentido de gravar, gravação, característica. Isso é, o teu caráter revela quem você é. O teu caráter revela a tua característica. Ele está gravado em você. Não tem como separar. É como uma tatuagem. Não tem como separar. E eu não estou falando como tatuagem para você fazer tatuagem não, amém? Mas se quiser, eu conheço uns caras bons. Vamos lá. O grande problema do altar é que tem ministro com desvio de caráter. Mas não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair, amém? Sabe, quando temos um ministro com desvio de caráter, isso machuca o povo. Isso destrói a reputação da igreja com os ímpios, com aqueles que estão lá fora, com aqueles que não leem Bíblia. O que o povo em volta da tua casa, do teu trabalho, em volta da tua geografia, o que o povo da tua geografia pensa da tua igreja? O que o povo da tua geografia está falando da tua igreja? Você é a igreja que eles conhecem. Porque quando eu vou lá em Atos, a palavra diz que a igreja crescia e caía na graça do povo. Quer dizer, os ímpios, aqueles que não tinham Cristo, né? Os judeus, na maioria ali, gregos, né? Enfim, aquele povo que vivia ali, olhava para a igreja, falava, que pessoal, gente boa, velho.
Eu quero andar com esses caras, quero andar com esse povo. A igreja precisa ser assim, como essa de Atos, nessa característica aqui. Isso quer dizer, esse povo tem caráter, esse povo tem um bom testemunho, esse povo tem um bom comportamento. A igreja precisa ser assim, a igreja precisa ser para fora. A igreja não pode ser um gueto, não pode ser um clube fechado, onde ninguém entra. Muito pelo contrário, a igreja tem que ter portas abertas, para que todo aquele que está lá fora, olhe aqui para dentro, tenha vontade de entrar, desejar entrar na tua igreja. O teu caráter lá na sociedade, o teu caráter lá fora, a forma como você se comporta lá fora, a forma como você dá testemunho lá fora, faz com que o povo queira entrar. Presta atenção, você está sendo observado. Você está sendo observado. Sempre. Se você tem Cristo, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você está sendo observado. Pelo simples fato, tem a luz em você. Luz, o Senhor te chama, luz do mundo. Luz. A luz de Cristo está em você brilhando. A luz de Cristo está em você brilhando, chamando a atenção de quem está à volta. Eles estão em trevas. Então eles estão em trevas e de repente você chega. Quando você chega brilhando. A luz não é tua, mas ela está em você. A não ser que a luz de Cristo tenha parado de brilhar em você. Misericórdia. Talvez você seja um cristão disfarçado. Tá com a fantasia de ímpio. Agente secreto. Ninguém sabe na tua geografia, ninguém sabe que você é cristão. Não pode. Todos têm que saber. Todos têm que saber. Não por você perturbar a cabeça dos outros, mas porque eles veem Cristo em você. Caráter. Segunda característica, serviço. Se o caráter é o fundamento do ministro, o serviço é a natureza do ministro. Ouve, ministro que não trabalha parasita. Sabe o que é um parasita, né? Parasita é o que vive em função de outro. Não, em função não ficou legal, né? Não é o que vive em função. É o que vive sugando de outro. Agora ficou legal. Agora ficou melhor, É o que não trabalha. É o que come, mas não trabalha. É igual aquele pessoal do PG que não leva nada para comunhão, mas come pra caramba. Pronto, falei, né? Não é reunião de PG, mas falei. Está gravado, não tem como voltar atrás. Eu assino o que eu falei. Amém? Então entenda, o ministro que não trabalha é um parasita. A natureza do ministro é trabalhar, servir. E presta atenção, você vai prestar conta a Cristo. O caráter é o fundamento, o serviço é a natureza. E o motivo disso é o amor. Por isso a terceira característica do ministro é o amor. Porque se nós colocarmos só o caráter e o serviço, vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Por isso que a gente tem que colocar o amor. E qual o amor? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, a partir do 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra na injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor para o ministério. O amor de Cristo
É o que João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor um para com os outros. Veja bem, no outro texto, alguém pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas isso aí é na lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Agora aqui é na graça. Não é amar ao próximo como a ti mesmo, é amar ao próximo como eu te amei. Ele morreu por você. Você tem coragem de amar o próximo como ele te ama? Amar para ajudar, amar para fazer, amar para participar. Então é isso: caráter, serviço, amor. Quarta característica: sacrifício. Porque depois do amor você está apto ao sacrifício. Sacrifício é a medida do ministério. Entenda que um ministro, antes de ser um sacro ofício, é um sacrifício. Sacrifício. Se você quer um ministério que não tenha sacrifício, desista. Seja só um bancário. Entra no ministério do banco. Tem alguém aqui no banco? Banco preto? Ninguém? Sacrifício de estudar a música. Sacrifício de vir ensaiar. Sacrifício de vir orar. E de orar em casa também. Sacrifício de jejuar. O sacrifício de conviver. O sacrifício da comunhão. Sacrifício. O sacrifício faz parte do processo do ministro. Porque depois do sacrifício vem o quinto, que é a submissão. Submissão. Submeter às autoridades. Submissão. Entenda que a sua submissão revela a glória de Deus. Submissão. O ministro que obedece, ele não obedece a homens, ele obedece ao Senhor. Ele obedece ao Senhor. Você sabe que Eli, no Antigo Testamento, talvez tenha sido o sacerdote mais corrupto. Talvez tenha sido, não vamos fazer aqui uma escala dos mais corruptos, né? Top 10 mais corrupto. Não, talvez ele tenha sido o mais corrupto, mas Samuel foi um dos top, foi dos melhores sacerdotes. E a palavra diz que Samuel servia a Eli diante do Senhor. Quer dizer, não está servindo a homem, está servindo ao Senhor. Aleluia. Então, não importa o que você está fazendo, para quem você está fazendo, importa é obedecer. Se não vai contra a palavra, é lógico que primeiro é a palavra. Se não vai contra a palavra, obedeça. Amém? Porque ministério é sempre para o outro. O ministério não é para si. Não é um eucentrismo. É outrocentrismo. Não existe essa palavra, eu acho. Não existe. Eu estou aqui tentando fazer você entender. É ilustrativo. Amém? Eu estou tentando fazer você entender. Outrocentrismo quer dizer pegar o outro, o irmão, e colocar no centro. Amém? Porque é Cristo que está no centro. Então, se Cristo está no centro, é para o outro servir. Precisamos ter uma mudança radical. E é por isso que tem gente que não está conseguindo ouvir a Deus. Não está procurando resposta e não acha. Está procurando uma porta aberta e Deus fechou até as janelas. Meu Deus. Está fazendo perguntas a Deus e Deus está em silêncio. Alguém já passou por isso aqui? Faz pergunta e Deus está em silêncio. Faz pergunta e Deus não fala, Deus não fala.
Entenda hoje que silêncio não é ausência de comunicação. Silêncio, ouve essa. Silêncio não é ausência de comunicação. Silêncio é uma linguagem de intimidade. Com quem você tem intimidade, você não precisa falar. Só está perto. Porque é a voz do coração que fala. E o Senhor, Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua aflição. Ele conhece os teus sonhos. Ele conhece a tua dificuldade. E Ele não vai te abandonar. Ele está falando com você no coração. Aleluia. Para isso precisa de intimidade com o Senhor. Quanta intimidade você tem com o Senhor? É o quê? Repete a frase. Qual delas? Do silêncio. Gostaram do silêncio? Entendi. Agora vocês prestaram atenção. O que eu falei antes. Silêncio não é ausência de comunicação. Silêncio é linguagem de intimidade. É a voz do coração. Ele conhece a sua dor. Aí não precisa, né? Você já vai. Aleluia. Amém? Sexta característica. Depois da interrupção da Suelen. Sexta característica do ministro. Glória de Deus. Qual é o propósito do ministério? Dar glória a Deus. Amém? Vivemos para Ele, trabalhamos para Ele, servimos a Ele. O caminho é Ele, é dele, tudo redunda nele, tudo nasce nele, morre nele. Toda glória, todo louvor, toda adoração é dele. Nunca a placa da igreja. Nunca o título não, o crachá do ministro. Não. Toda glória é dele. Então uma das características do ministro é que a glória é dele. Sétima característica de um ministro: palavra e oração. Estudo da palavra, prática de oração. Porque estudo da palavra e prática de oração é exatamente intimidade. Intimidade com Ele. Nós precisamos investir tempo com o Senhor. Tempo em intimidade. Oitava característica: crescimento da obra. O que é isso, crescimento da obra? Você já parou para pensar no privilégio que é ser um ministro? Ser um ministro, um privilégio para nós de ser um ministro do Senhor. Olha para a tua vida, que só você conhece, e você é um ministro do Senhor. Que privilégio! Entre tantos, Ele te coloca como ministro. Ser um participante da obra do Senhor. O Senhor está fazendo algo na terra, amém? E o que Ele está fazendo só pode ser feito através da igreja. E a igreja é você. E isso está tomando forma, isso está sendo realizado. A igreja está crescendo, prosperando, avançando para os últimos dias dessa era, e não do mundo ainda. E você é participante disso. Que privilégio. Enquanto pessoas estão perdendo tempo no bar bebendo,
enquanto pessoas estão perdendo tempo na prática deliberada do pecado, você está servindo ao Senhor. Que privilégio. Esse é o crescimento. Então, uma das características é você participa do crescimento. Nona característica. Essas características, elas estão em ordem só para a gente saber quantas são, tá bom? Não tem uma mais importante que a outra, todas são importantes. Nona característica: Espírito Santo. Ele é o poder do ministério. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de proveito para a eternidade. Não existe ministério sem o Espírito Santo. Por isso é muito importante a palavra e oração, intimidade, que é com o Espírito Santo, conhecê-lo de fato e de verdade, se relacionar com Ele. E é assim que você conhece a unção que está em você, que a unção já está em você, você que não sabe usar. 10ª característica: Cristo. Ele é o modelo do seu ministério. Entenda o que eu quero dizer aqui. O modelo do seu ministério precisa ser Cristo. Por quê? Porque se não for Cristo, você vai colocar outro no lugar. Você vai colocar outro no lugar. Você vai colocar outra referência. Porque a referência nunca fica vazia. Nunca. Sempre vai ter alguém nesse lugar de referência. E se não for Cristo, você vai colocar alguém. E no dia que esse alguém falhar, e alguém vai falhar, no dia que esse alguém falhar, quando ele falhar, provavelmente sua fé falha junto. Por isso, tirem todos os homens, tirem todas as mulheres, tira tudo da sua referência e coloca Cristo. Por quê? Porque Cristo não falha. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Rapidamente eu quero falar aqui sobre vocação e chamado. Quem é o ministro que Deus chama? Escolhe uma pessoa legal aí perto de você e pergunta para ela: quem é o ministro que Deus chama? Quem é o ministro que Deus chama? 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Pois ele nos chamou, pois ele nos salvou e nos chamou, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aleluia. O Senhor te chamou para outro nível, amém? Outro patamar, outro. Muito antes de tudo Ele te chamou. Não foi porque você toca bem ou porque você canta bem. Se você faz isso bem, foi porque Ele já chamou antes. Primeiro Ele chamou. E sabe, olhando para mim, não para vocês, mas olhando para mim, quando eu olho para mim, eu vejo assim: o Senhor gosta de correr risco. Como que Ele chama alguém como eu para o ministério? Né? Gosta de correr risco, gosta. Meu Deus do céu, gosta de arrumar problema, hein? Você gosta de arrumar problema. Por quê? Porque o problema da igreja sou eu, sabe? Você consegue falar isso? O problema da igreja sou eu. Repete: o problema da igreja sou eu. Mas ouve a sua voz. Repete: o problema da igreja sou eu. Levante suas mãos aos céus. Repete comigo: Senhor, eu reconheço que o problema da igreja sou eu. Amém. Precisamos deixar de ser o problema da igreja, amém? Precisamos deixar de ser. Então entenda, vocação e chamado não é o que fazemos, é quem somos.
é quem eu sou. Quem não sabe quem é, não sabe o que fazer. Quantas pessoas que a gente pergunta, você foi chamado para quê? Não sei. Não sei. Por que ela fala não sei? Porque no subconsciente dela está um lugar de status, um lugar de fama, um lugar de evidência, que como se fosse obrigado ao chamado, lançá-la num lugar de estrelato, um lugar de evidência, quando que não tem nada a ver com isso. Famoso é só Cristo. Então entenda que chamado e vocação é quem eu sou. Por que é quem eu sou? Porque Ele chamou antes de eu fazer. O texto diz que chamou nos tempos eternos. Ele chamou na eternidade. Agora é lógico que você tem que saber qual é a vocação. E eu quero de uma forma simples aqui, se é que é possível, te explicar o que é vocação. Quem quer saber? Então vamos lá. Vocação é escrever com a mão certa. O que vocação não é? Escrever com a mão errada. Tenta escrever com a mão errada aí. Quem está com a caneta aí? Tenta escrever com a mão. Se você é direito, escreve com a esquerda. Misericórdia. Se você é canhoto, se você é destro, escreve com a canhota. Aí você vai entender. Vocação é escrever com a mão certa. É uma habilidade natural. Está em você. Não tem esforço, sabe? Não tem esforço. Você pega e faz. Isso é a vocação. Vou tentar falar de outra forma. Qual é a tua vocação? É aonde as necessidades se encontram com as suas habilidades. Aí está a tua vocação. Você viu uma necessidade, eu sei fazer. É a sua vocação. Está ali. É igual escrever com a mão certa. Está entendendo? Se eu for escrever com a esquerda, misericórdia, ninguém vai entender nada. Com a direita, já não entende, só eu que entendo. Mas se eu for escrever com a esquerda, não vai dar. Não fui vocacionado para isso. É como se eu pegar o microfone para cantar. Não rola, não dá. Não dá, por mais boa vontade que tenha dos irmãos de ficar ouvindo. Não dá. Por quê? Porque eu fui chamado para falar, para pregar e não para cantar. Então entenda, a sua vocação é resolver o problema de alguém. Encontre um problema que você seja a solução. Você é a solução. Você é a resposta de oração de alguém. Alguém está orando por algo que você tem a habilidade, que você tem a vocação, que você tem o recurso, que você tem o bem. Enfim, vocação é ser resposta de oração de alguém. Vocação, a palavra vocação no original é o ato de chamar. Ato de chamar. Então entenda, vocação e chamado são as duas faces de uma mesma moeda. Qual moeda? Propósito. A moeda propósito. Os dois lados da mesma moeda, que se chama propósito. E é o propósito de Deus que nos chama. Vocaciona. E a tua vida tem um propósito. Você sabe qual é o propósito da tua vida? Você sabe para que você está aqui na terra? Eu estou aqui na terra só para fazer peso nela. Estou andando e fazendo 90 quilos de peso nela. Por onde? Já passou? Não importa quantos quilos tem, mas é essa a vocação? Não. Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. E qual é o propósito? Revelar a glória de Deus. Revelar a glória. O propósito da tua vida é revelar a glória de Deus. Como?
com as tuas habilidades, encontrando uma necessidade. Aleluia. Porque o mundo, os ímpios, eles têm que olhar para nós. Não é olhar para dentro do templo, é olhar para dentro da igreja. A igreja somos nós lá fora, é o nosso mandato cultural. Então, os ímpios, eles têm que olhar para dentro da igreja e ver a glória de Deus. A glória de Deus. Seja um ministro, não seja uma mentira. Seja um ministro, viva a verdade. Deus nos chama ministros, marcados pela graça, vocacionados pelo amor, chamados para toda boa obra, chamados para combater o bom combate, como Paulo falou, combati o bom combate, com desprendimento de todas as coisas dessa vida, vivendo para a glória dele. Será que o Senhor encontra algum ministro aqui hoje? Fique de pé, então, vamos orar. Vamos orar. Falei que ia ser rápido. Amanhã vai ser 6 horas. Abre seu coração. Se dispersa não. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 14. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis puro e irrepreensíveis filhos inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Não foi inútil que corri e trabalhei. Não foi inútil. Não foi inútil. Não perca tempo na vida. Você tem um privilégio, uma grande oportunidade de ser um participante da obra do Senhor. Por isso, olha para dentro de você. Se você não tem alguma dessas características, vá buscar, vá procurar dentro de você. Porque antes de tudo, o Senhor olhou para você e viu que você tinha toda a possibilidade de ser fiel. Na força dele, não na sua. Caráter, serviço, amor, sacrifício, submissão, glória de Deus, palavra e oração, crescimento da obra, Espírito Santo, Cristo. Só você sabe o que você precisa. Só você sabe o que precisa para colocar as tuas habilidades diante de uma necessidade. O propósito da tua vida é revelar a glória de Deus. Mas lembra, você é mínimo, pequeno, escravo do Senhor. E Ele pede para amar o próximo como Ele ama. Amor. Vamos, a partir de hoje, ter uma mudança radical dentro desse ministério.
amando e servindo com dedicação, com empenho, considerando sempre o outro melhor, o outro maior. É para o Senhor, servindo sempre, andando a segunda milha, dando a outra face. Sempre amando e perdoando, servindo, sendo um facilitador, facilitando, sendo um pacificador, pacificando. E assim a glória de Deus será revelada através da tua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como ministério, como ministros, reconhecendo as nossas deficiências, incapacidades, debilidades, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, reconhecendo a necessidade que temos do Teu Santo Espírito nos conduzindo, falando, constrangendo, mostrando, revelando a nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que Teu Santo Espírito venha sobre nós e que o Teu Santo Espírito possa promover em nosso meio a unidade, como um corpo único, com membros com funções diferentes, aonde ninguém tem o objetivo de brilhar, de aplausos, de fama, mas sim de exaltar o Teu nome e apresentar a Cristo como Senhor e Salvador de tudo que existe no céu e na terra. A supremacia de Cristo, a proeminência de Cristo, a centralidade de Cristo, porque toda honra, toda glória e todo louvor é do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui como trabalhadores, Senhor, como os Teus. Usa as nossas vidas, usa nossas mãos, usa a nossa força, usa, Senhor, usa nosso fôlego de vida para engrandecer o Teu nome e resplandecer a Tua glória nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, vem e trata conosco individualmente, na necessidade que cada um tem aqui, para que juntos possamos andar, caminhar, congregar. Em nome de Jesus, faça a tua oração, adore ao Senhor em nome de Jesus. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é
só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, Senhor, nada além de ti. Só quero a ti, só quero a ti, só quero a ti, Senhor, só quero a ti, Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, Senhor, nada além de ti. Só quero a ti. Senhor Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo infiéis a ti, mesmo nós com as motivações erradas, o Senhor permanece fiel. O Senhor não se esquece do teu propósito para as nossas vidas. O Senhor não se esquece quando o Senhor um dia ainda, quando nós ainda não tínhamos forma, que o Senhor planejou as nossas vidas.
aquele sopro, aquela história, esse chamado, esse propósito, esse dom, esse talento. O Senhor não esquece, o Senhor permanece fiel. E nós queremos, Senhor, retribuir a Ti na medida da Tua fidelidade. Nós queremos retribuir a Ti, Senhor, na medida da Tua fidelidade. Que o Senhor gere em nós a responsabilidade do servir, do amar, a responsabilidade de sermos chamados de ministros, de sermos conhecidos como ministros da casa do Senhor. Que nós possamos entender e nos dedicar verdadeiramente, com diligência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque através da sua entrega existe uma graça derramada sobre nossas vidas. Existe uma graça, uma porção de bondade derramada sobre nossas vidas. Somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Jesus. Nós somos gratos por esse tempo, por essa escola. Nós somos gratos por todas as palavras ministradas. Nós somos gratos pelas pessoas que o Senhor tocou, que o Senhor moveu para estar neste lugar. Nós somos gratos, Senhor. Nós enxergamos isso como uma porção de graça e de bondade sobre nossas vidas. E nós oramos, Senhor, para que essas sementes que foram lançadas ao longo desses 3 dias, ao longo desses três dias de escola, que elas possam verdadeiramente germinar, crescer e dar frutos. Que nós possamos, Senhor Deus, sermos reconhecidos pelo zelo pela Tua casa, pelo zelo com o nosso chamado, pelo zelo, Senhor, dos talentos e dos dons entregues em nossas mãos. Nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos, Senhor, por isso. Nós Te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas. Nós somos gratos, Deus. E nós queremos aqui, Deus, louvar e glorificar o Teu santo nome por esse tempo. Se você está grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nós através desses 3 dias, exalte o nome dEle, adore o nome dEle, adore o nome dEle.